seu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me contar. Não posso contar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me contar. Não posso contá-lo, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso mudá-lo, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que bom estarmos na casa do Senhor nessa noite geladinha, um dia chuvoso, mas nosso coração aquecido e preparado para receber do Senhor nessa noite, para entregar ao Senhor nessa noite. A gente vem com a nossa oferta para entregar. Nosso culto é nossa oferta ao Senhor, que entreguemos a Ele e recebamos dele também, em nome de Jesus. Você que está nos assistindo online, não assista, cultue, preste o seu culto ao Senhor também com a gente.
separa esse tempo para culto ao Senhor, e você é muito bem-vindo. Que Deus abençoe você, que você possa sentir a presença forte do Senhor, que está aqui, está aí também, abençoando-nos nessa noite. Eu tenho certeza disso. Queria ler, para a gente começar esse culto, esse texto tão profundo e tão direto da palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 1, a gente vai ler os dois versículos, versículo 20 e versículo 21. Queria que a gente lesse como se fosse, dessa vez, as nossas palavras ao Senhor. Muitas vezes vemos a palavra, o Senhor falando conosco. Agora que seja a gente falando dele, não é? Vamos falar juntos esse texto? Leiamos juntos. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém? Não é fácil declarar essas palavras, mas com confiança e esperança em Deus, nós podemos dizer essa verdade para o Senhor. E que a gente possa se apresentar a Ele nessa noite em adoração. Se apresentar como oferta a Ele nessa noite. E declarar que somos dele. E o Senhor sabe quem é dele. O Senhor conhece os que são seus. A gente possa adorar o Senhor, que essa canção nos faça chegar mais perto dele nessa noite. Você que está aqui, coloque-se em pé. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Todos os teus dias, e pra mim
separou, me marcou do seu altar para servir o Senhor. Ser reconhecido pelo Senhor e não pelos homens. Ser reconhecido, habilitado pela unção do Senhor que nos capacita como igreja dele. Reconhecido pelo Senhor, provado pelo fogo. Ah, irmãos, quantas verdades a gente canta nessa canção. E a gente finaliza repetindo 4, 5 vezes. O Senhor me marcou para o serviço dele. Que ele nos encontre uma igreja operosa. Que ele nos encontre uma igreja de servos. Que ele nos encontre uma igreja de escravos do seu Senhor. Porque é isso que nós somos mesmo. E vamos dizer ao Senhor, nós vamos servir ao Senhor. Meu corpo foi marcado pelo Senhor. Eu vou servir ao Senhor, seja para a vida ou para a morte. Oh, o apóstolo Paulo diz isso. Porque eu não posso ter essa ousadia e você de dizer isso também. Senhor, o Senhor sabe de todos os meus dias, para a vida e para a morte eu vou andar com o Senhor. Sejamos assim, vamos orar por nós, vamos orar para que o Senhor incendeie o nosso coração para o serviço dele, que o Senhor incendeie o nosso coração para as atividades que Ele mesmo vai plantar no coração da nossa igreja e vai precisar do nosso serviço para que a gente coloque em prática. Natália, você pode orar nesse momento? Vamos orar pela igreja, orar para que o Senhor nos encontre como servos dispostos ao serviço real. Pai, mais uma vez na Tua presença, Senhor, queremos Te agradecer a oportunidade de estarmos aqui cultuando o Teu nome, Senhor. Queremos Te agradecer, Pai, porque Tu és grande. Tu tem cuidado dessa igreja, Pai, com tanto amor, com tanto zelo. Nós todos temos visto o Teu amor sobre nós, Pai. Queremos Te agradecer, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem cuidado de nós, Pai, com tanto carinho, Pai. Queremos Te pedir, Pai, por essa igreja, Pai, que o Senhor continue cuidando de nós, Pai, com esse amor tão grande, Senhor. Que o Senhor continue cuidando de nós a cada passo, Senhor, que possamos estar mostrando esse amor para as pessoas que estão lá fora, Senhor. E o Senhor possa estar nos abençoando, Senhor, que possamos estar fazendo mais projetos lá fora, Senhor, para mostrar que o Teu amor não tem fim. Que possamos estar mostrando, Pai, para essas pessoas, que essas pessoas possam estar vendo, Senhor, que só Tu és o caminho, a verdade e a vida. Pai, queremos Te agradecer, Senhor. Queremos Te pedir para essas pessoas que estão online, Senhor. Queremos Te pedir, Pai, pelas pessoas, Pai, que estão vindo aqui pela primeira vez, que estão nos vendo, Senhor. Que possamos estar continuando esse trabalho maravilhoso que o Senhor tem nos ajudado, Senhor. É isso que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Meus irmãos, minhas irmãs, igreja do Senhor, aqueles queridos nossos também de Jardim Santíssimo ou não, ou aqueles agregados que carinhosamente a gente chama assim, nós temos momentos sempre no culto de uma forma muito especial. Todos os momentos são, mas esse é sim um ato de adoração, de ofertar ao Senhor, colocar dízimos, ofertas e vidas, as nossas vidas no altar do Senhor. Quero enfatizar de que a Igreja Batista Jardim Santíssimo é uma igreja bíblica. Nós entendemos que, sim, nós ofertamos pelo que Deus é na nossa vida. Meu convite aos irmãos, aos amigos, quando você não tiver a oportunidade de ofertar aqui, a tecnologia nos ajuda, inclusive através da transferência bancária, do Pix, porque são tempos novos, mas nós conservamos o princípio de, sim, manter a obra do Senhor, a causa do Senhor. Então nós vamos cantar a canção e vibrar, sim, agradecer, sabe, louvar a Deus por tantos benefícios que Ele nos tem feito, mas principalmente porque da nossa história com Ele e Ele conosco, Ele tem cuidado de nós. Então, cantemos e vamos ofertar ao Senhor.
Amém, irmãos? Que bênção nós podemos cantar esse hino, e eu estava ali falando com o Senhor não dá para contar. Comecei a contar e a gente para, é ou não é verdade? A gente tenta chegar até a 100, mas são milhares de bênçãos, não tem esse número contábil, enfim, essa sequência, não tem. São as bênçãos do Senhor. E a gente, lá pela 10ª, já fica surpreso quanto Deus já fez. Nós iremos entregar e consagrar esses dízimos ao Senhor. Iremos orar também pelo Novo Obreiro, irmãos, e eu quero dizer que nós estamos 80% desse processo, estamos em uma reta, e já a gente tem novos informes, mas nós precisamos clamar ao Senhor. E no final do culto eu faço apenas um apelo importante para todos nós, para toda a igreja presencial aqui, a igreja de forma também online, para que a gente possa interceder um pouco mais, com muita seriedade, com muita paz no nosso coração, sabedores de que o Senhor já tem escolhido aquele obreiro segundo o coração do Senhor. Então que oremos, consagramos ao Senhor esse tempo, esse momento, as vidas, tudo no altar do Senhor. Oremos. Nosso Deus, querido Pai, a nossa gratidão por essa noite e o que o Senhor nos permite, nos concede um privilégio extraordinário de estarmos na Tua casa, e aqueles que estão conosco prestando esse culto ao Senhor, ainda que distante de nós, mas ao mesmo tempo perto. Nosso Deus, nós consagramos agora dízimos, ofertas, cada valor depositado, seja aqui no gasofilaço, seja, ó Deus, na conta da igreja, porque de modo muito responsável e espiritual, nós consagramos isso entendendo de que o Senhor é na nossa vida. Sim, o Senhor também faz. E nós não temos condições, ó Deus, na verdade somos limitados, frágeis demais para contar as bênçãos, até tentamos, mas elas são inúmeras. Elas são extraordinárias, elas são, Deus, o Teu mover, a Tua provisão o tempo todo nas nossas famílias, nas nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida. Deus, nós te agradecemos pelo Teu cuidado nesse aspecto também da Tua agência, Igreja Batista Jardim Santíssimo, porque do ponto de vista estrutural, ó Deus, não temos o que reclamar, porque o Senhor tem nos concedido. Ó Deus, o Senhor tem avivado a Tua obra no meio dos anos, e nesses últimos tempos, ó Deus, nós temos recebido os Teus cuidados nesse aspecto também. Dá que possamos, ó Deus, desde a nossa criança, a criança mais novinha, até o nosso idoso, sermos todos dizimistas fiéis do Senhor. Sem, ó Deus, justificativas, desculpas, mas com compromisso na Tua obra e pela Tua obra. Para que, ó Deus, essa realidade que nós cantamos e louvamos agora ao Senhor, nós possamos sim olhar e ver quanto o Senhor já fez e continua sendo feito. Ó Deus, muito obrigado. Louvamos o Teu nome. Nos dá a Tua palavra para que, impactados por ela, sejamos homens e mulheres, discípulos do Senhor, melhores do que fomos ontem, fomos na semana passada, e que hoje, mais uma vez, na forma, sabe, tão profunda, tão espiritual, nós nos convertamos ao Senhor mais uma vez. Oramos assim, no nome precioso, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, queria pensar com os irmãos, com os amigos, com as irmãs aqui, com todos nós, em uma abordagem desse texto que eu sinceramente não lembro se nós falamos recentemente dele. Mas, na verdade, é um olhar sobre um texto do início da igreja, propriamente dito. É uma aproximação dos tempos que viriam na igreja chamada primitiva, nos primórdios do cristianismo, e é para, mais uma vez, nos impactar, nos sacudir, nos tirar da zona de conforto, porque é um conselho, sim, é uma exortação, é, sabe, um balançar nos ombros, nos nossos braços. Desvie-se do lugar longe de Deus, daqueles lugares ou daquela região ou dos procedimentos ou dos atos e atitudes que pode sim nos levar para longe de Deus. E o texto é de Atos capítulo 1, versos de 12 a 26, e é a palavra preferida, né?
é um recorte de um texto muito maior, e nós já lemos como igreja do Senhor. Continue nas leituras bíblicas, publique no grupo da igreja lá, mas nós já lemos Atos, mas Atos é um livro que, pelo menos, as nossas igrejas, a nossa igreja, os irmãos aqui, as irmãs, jovens, adultos, todo mundo, tinha que ler pelo menos 2 vezes por ano o livro inteiro, 2, porque nos impacta. Então, Atos capítulo 1, de versos 12 a 26, diz assim, falando dos discípulos do Senhor: então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Me ajudem, vamos juntos? E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveraram unânimes em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: homens e irmãos, conviem que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acedelma, isto é, campo de sangue. Porque no livro de Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabas, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses 2 tem escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, e lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Antes de prosseguir, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Grave esse negócio. Oremos. Deus de toda graça, no nome de Jesus, nós nos aproximamos do Senhor mais uma vez, limitados, frágeis, homens e mulheres, neste templo erguido para a adoração do Teu nome, para a pregação do Evangelho genuíno de Jesus, e também, ó Deus, irmãos, amigos, nossos agregados, de uma forma tão distante, mas que estão prestando esse culto ao Senhor. Tua palavra está aqui aberta. Nós já sentimos a ação do Teu Espírito Santo. Então nós te pedimos que o Senhor ilumine o nosso coração, as nossas mentes, para que, ó Deus, a Tua palavra possa achar guarida, e, ó Deus, como salmista, nós, cada um de nós, aqui, nas nossas casas, onde quer que possamos estar, possamos declarar que nós guardamos a Tua palavra no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Que, ó Deus, nos desviemos, façamos todos os esforços possíveis para não frequentarmos, para não andarmos, para não irmos em direção aos lugares que nos levam para distante do Senhor. Te clamamos por isso, como igreja Tua, que eu diminua e que Cristo cresça no meio de nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Desvie-se do lugar longe de Deus.
ou dos locais que podem te levar assim para longe de Deus. Meus irmãos, amigos aqui presentes, irmãos, gente boa que está sempre conectada, há uma expressão conhecida de todos nós, os irmãos vão lembrar, de que a vida é feita de escolhas, decisões, o tempo todo, das mais simples às mais complicadas. Já participei isso para os irmãos. Decisões essas que menores, ela compõe, lá na frente, decisões maiores. Pequenas coisas vão se formando, você vai decidindo, escolhendo, e lá na frente ela se torna um volume maior em termos de decisão da vida. Há também um apelo antigo, independente da nossa idade aqui, eu já passei dos 30, posso dizer que há um apelo, né? Devocional até, a gente ouve isso, e não somente isso, mas a gente ouve assim, de que para tudo na vida, principalmente quando a gente, né, encontra a graça a Salvador Jesus, aqueles que se converteram na adolescência, que foi meu caso, apesar de ter sido criado na igreja, ou batizado 2 vezes, né, foi fantástico, eu fui batizado na igreja convencional e na igreja batista. Então, aí alguns vão dizer, pô, um crente é pampa ele, né? Não, mas, enfim, independente dessa data importante, inclusive de batismo, nós somos orientados, nós ouvimos isso, passamos para os nossos pequenos, para os nossos sobrinhos, para adolescentes, para os jovens, de que tudo que a gente for fazer na vida, tudo que a gente for empreender na vida, sim, nós precisamos buscar a orientação de Deus e conhecer a sua vontade sobre isso. Esses 2 aspectos são importantes. A Bíblia mesmo tem exemplos de homens, mulheres, sabe, da história toda dela, desde o Gênesis, sabe, até o Apocalipse, que conta de que homens e mulheres agiram assim, buscando a vontade de Deus, e outros não. Então, em certos momentos foi algo assertivo, em outros momentos nem tanto, porque não buscaram a orientação de Deus. O texto é conhecido nosso, extraordinário, maravilhoso, é de um discurso de Pedro. Mas, irmãos, eu assim tenho pensado nessas semanas sobre essa expressão que a gente repetiu. Para que tome lugar nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Já parou para pensar nesse troço? Esse negócio aqui, Lucas registra, como é que é? Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Por isso que puxamos, declaramos, trabalhamos agora no nosso coração de que é preciso se desviar dos lugares ou do lugar que pode nos levar para longe de Deus. Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E quem era Judas? Era um dos discípulos. Quem era esse cara que a gente já conhece a história? Estava ali junto. Na ceia, a gravidade era algo tão sério que estava acontecendo ali, que na ceia todos metiam a mão no prato com Jesus. Quando Jesus faz a declaração emblemática, assustadora, até pavorosa, um de vós há de me trair, todos estavam, já contei isso para os irmãos, todos estavam metendo a mão no prato. A história já está contada, a gente já sabe, aponta o dedo, é Judas. Mas o próprio João, o discípulo amado, se reclina. O texto no original vai dizer que ele chega quase a deitar no colo de Jesus para dizer: quem é? Sou eu? E aí alguns se entreolham e dizem: quem é? Quem é? Então a gente já conhece a história. Mateus 26, Mateus 27 conta isso para a gente. Aquele encontro, aquela reunião, então, do capítulo 1, que está, na verdade, eles estão aguardando a descida do Espírito Santo, a promessa. Isso a gente sabe, tá? Precisa esperar lá em Jerusalém, enfim, a promessa da descida do Espírito Santo. Esse encontro era, então, para eleger o 12º apóstolo. Precisava de alguém para colocar no lugar de Judas. E você viu que no versículo 13, nós vimos que havia outro Judas, não é esse mesmo. Ele já tinha se suicidado, enfim, deu cabo à sua própria vida. E aí é irmão de Tiago e está lá, enfim, são 11 discípulos, 11 apóstolos. E aquela reunião do capítulo 1 serve justamente para uma escolha, uma decisão, que está no verso 26, porque o verso 26 diz: lançaram sorte, caiu sobre Matias, havia outro chamado Barsabas, e aí Matias, por voto comum, assume a 12ª posição dos apóstolos. Mas o que nos incomoda, o que inflama e deve inflamar o nosso coração e nos alertar, e sabe, acender a luz amarela, a luz vermelha, é de que Lucas registra que
na oração de Pedro, para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para o seu próprio lugar. E mais uma vez, Judas era aquele cara que estava junto, que sim, entregou Jesus, que no longo discurso de Pedro, a gente vai lendo, não percebe que é um discurso de Pedro, falando que ele, pelo seu procedimento, adquiriu um campo de iniquidade. Lucas é tão descritivo, e pode a cena ser um pouco pavorosa, de que ele se precipitou, rebentou no meio, e todas as suas entranhas se derramaram. A cena é forte. Lucas detalha esse negócio. Lucas é um cara extraordinário, porque ele sempre, até no evangelho dele, também ele descreve, sabe, quase o cheiro, quase o perfume, quase o ar, o vento, enfim, é um negócio fantástico a maneira que ele narra. Mas, meus irmãos, o que está diante de nós e que nos confronta hoje, Igreja Batista Jardim Santíssimo, e que eu estou já me corrigindo de falar a expressão crente, eu estou meio que abandonando essa expressão. Nós somos discípulos e precisamos gerar novos discípulos. Nós precisamos crescer espiritualmente. Mas não dá para proceder como Judas. Aí eu sei que todo mundo vai falar, mas eu não quero jamais trair Jesus. Mas o que estava registrado de uma forma profunda, eu vou ler várias vezes aqui para tentar entrar no nosso coração, como entrou no meu, como tem ardido, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Então é preciso, cada um de nós, independente do tempo de igreja, independente se ainda nós não aceitamos a graça salvadora de Jesus, nós falamos para aqueles que, sabe, por vezes, pelo seu proceder, significa que você não se encontra com Jesus, não quer esse encontro com Jesus, e na verdade a gente se desvia para o nosso próprio lugar, ou para o nosso próprio fim, que foi o que o Judas fez. Então, eu aprendo 3 coisas preciosas. Nesse texto breve, que é um discurso de Pedro, explicando aquele momento histórico da escolha do 12º apóstolo, de que eles estavam num momento de inquietação, estavam aguardando a promessa, a orientação é ficar em Jerusalém, o Espírito Santo vai os capacitar, então a gente está quase, a gente pode dizer que quase a gente está, sabe, esperando alguma coisa, a gente está esperando talvez passar o Covid, passar a pandemia, a gente está esperando já uma virada de ano, a gente está esperando um monte de coisa na igreja, a gente está esperando na nossa família, talvez no nosso trabalho, a gente está esperando algumas questões se resolverem, é ou não é? A gente está ansioso. Esses caras aqui estavam ansiosos, mas precisava eleger o 12º apóstolo. Então, eu aprendo sim, de que no aguardar da promessa, no esperar no Senhor, eles têm uma característica, eles estão juntos. Não é ainda a primeira lição, mas os versos 12 e 13, diz que eles têm a lista de quem estava lá, voltaram para Jerusalém, tinham que ficar aguardando, e aí a lista dos 11, eles estão juntos, perseveravam unânime na oração, e dá a descrição das mulheres que estão ali, inclusive Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos, eles estão juntos. Meus irmãos, meus amigos, queridos, como esse texto serve para mim, para a minha vida, para a sua, para cada um de nós, porque é preciso sim se desviar do lugar que pode nos levar para longe de Deus, e vai levar, pela primeira razão, porque nós dissemos que convivemos com o Senhor, é ou não é? Não, eu amo o Senhor, eu amo Jesus, Bíblia eu acho fantástico, que coisa rica, quantos ensinos tem na Bíblia, nós dizemos que temos essa convivência com o Senhor, quando nós estamos na igreja, quando nós saímos da nossa casa, nós falamos, nós vamos ao culto, quando nós assistimos também de forma presencial, de uma forma justificada, lógico, porque isso também pode criar um vício, dizer, você pode, e não, sabe, talvez seja confortável, mas a gente gosta disso aqui, igreja tem esse negócio de comunhão, é importante sim, mas nós dizemos que convivemos com o Senhor, e foi isso que eles disseram. É preciso, irmãos, nós nos desviarmos sim do lugar que pode levar para longe de Deus, porque esses caras aqui, aí Pedro, né, ele dá uma aula, ele cita o Salmo 109:8, porque já havia no registro da palavra do que Judas ia fazer e do que Judas ia herdar. Uma prova cabal, uma prova mais simples era de que, vê aí, algum nome depois, no primeiro século da igreja ainda tinha, mas no segundo século em diante, alguém colocou no nome do seu filho de Judas?
O nome ficou com esse estigma. O nome ficou com essa marca de que é o traidor. Nós não vemos aqui, eu não sei de um caso que alguém que tenha colocado o nome do filho de Judas. Não tem isso. Então, é preciso nós entendermos que houve essa convivência. E está aí, no verso 21 e 22. No discurso de Pedro diz, é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, aí diz, começando desde o batismo, até o dia que ele foi recebido em cima, seja testemunho conosco. Ou seja, é preciso se desviar, porque o Senhor conviveu com eles, e nós dizemos que convivemos com o Senhor. Então se desvie sim, porque há esse contato, há esse ponto de intimidade, há esse ponto de relacionamento. Havia relacionamento de Jesus com os seus discípulos e dos discípulos com Jesus. Quando nós estamos na igreja, como nós gostamos dessa comunhão, nós gostamos da dinâmica, meus irmãos, isso é convivência com o Senhor. É preciso se desviar, sabe, daquele lugar que pode nos levar, e, irmãos, esse lugar aqui, quando o Lucas escreve isso, é de decisão. Lembra que a gente falou no início, de escolha? Judas teve a oportunidade de se corrigir. Quando vem prender Jesus, quando Jesus, sabe, Judas se encontra, a palavra de Jesus não é nunca de acepção, de, sabe, não quero te ver, não vou. Sabe qual é a palavra? Aqui vieste, amigo. Ainda assim, ele prosseguiu com um plano maléfico. Claro, cumpriu as Escrituras. Salmo 109, 8 diz, e Pedro está agora relembrando a palavra, dizer, ele o buscou, e, enfim, fez a escolha. É preciso a gente se desviar, meus irmãos. Muitas das vezes, sim, é o procedimento de José do Egito. Corra. Os mais jovens, nossos adolescentes, ou os jovens vão dizer o quê? Meta o pé. Não tem condição. Fuja. Porque o Senhor conviveu conosco. E nós com o Senhor. Segunda razão, irmãos, de que é preciso nós nos desviarmos do lugar que pode sim nos levar para longe de Deus, e vai levar. Pagando todos os preços necessários. Todo o ônus, tudo aquilo que a gente não presta atenção, a gente paga esse preço. Porque, irmãos, meus irmãos, o Senhor é conhecedor de todos os corações. Sabe qual é a oração de Pedro? Verso 24. Antes da eleição, do 12º, e orando disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhido. Eu acho fantástica essa oração. No início ele fala logo, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos. É preciso se desviar do caminho que vai nos levar para longe de Deus, irmão, porque na verdade, sim, o Senhor conhece os nossos corações, diz a palavra que Ele prova os corações. Então não há como esconder. Tanto que Ele fala, nos mostra, e quando a gente ora assim, com seriedade, sabe, com fé, com dependência de Deus, Ele nos mostra, e mostra, como mostrou. Lançaram sorte, fizeram o processo, enfim, e Deus mostrou que seria Matias. Meus irmãos, é preciso nós nos desviarmos, porque o Senhor conhece os nossos corações. Para além das quatro paredes, para além da nossa convivência familiar, o Senhor conhece, inclusive, nossos corações quando nós estamos sozinhos e achamos que ninguém está nos vendo. Já viu aquilo? Eu só quero dar esse exemplo prático. Você pode fazer isso do avião, isso é legal de fazer, mas também em casa, naquelas imagens aéreas do Google, você olha assim por cima, como se fosse, sabe, Deus vendo, que coisa incrível. Conhece, você pode ampliar a área e você está lá, alguém está te vendo, e esse alguém é o Senhor. E ainda que a gente se esconda, o Senhor está vindo. Eu tenho uma foto, né? Um dia marcaram, precisaram ver o endereço lá de casa, e nesse dia eu com o Suzy estava saindo, e hoje está, se você botar lá, saindo, e quem estava passando em frente, o carro do Google, eu não perdi a chance, né? O Suzy falou, segura o teu braço, eu falei, eu quero dar um tchau, para sair na foto do Google, e até hoje tem a marca lá, sabe, eu assim, e ela, e está lá gente, mas o que eu quero dizer, nos pegou porque, e aí isso você vê em qualquer país, porque está o registro da foto, então não tem como correr, não tem como correr. De cima, sabe, o Senhor, Ele vê mais do que a gente, né? Meus irmãos, o Senhor é conhecedor dos corações.
Terceira, irmãos, razão de que é preciso a gente sabe se desviar daquele lugar, daquela atitude, do que pode nos levar para longe de Deus. E anote, vai levar se você não lutar. Porque é preciso, irmãos, nós tomarmos parte no ministério e apostolado de que o Senhor tem para nós. Quando, na verdade, Pedro fala isso tudo, e é justamente o verso 25. Na oração ele diz: Senhor, para que tome parte o próximo obreiro, o próximo discípulo, o próximo apóstolo, o 12º, é para que tome parte nesse ministério apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Para onde nós estamos indo? Que escolhas? É preciso se desviar desse caminho de Judas, que sim, foi um caminho de primeiro traição, depois morte, escolha equivocada, mas, meus irmãos, é preciso desviar porque a gente precisa tomar parte no ministério e apostolado que o Senhor tem. E nós temos, cada um de nós temos. Ministério dá a ideia, sim, daquilo que o Senhor nos convocou para fazer, e apostolado dá a ideia de envio, o enviado do Senhor, essa é a ideia. E nós podemos, irmãos. Então, quero já caminhar para o fim, para dizer de que o início do texto é extraordinário e nós lemos rápido. Sabe o que eles fazem aqui? O que a gente precisa repetir todas as vezes, vamos fazer quartas-feiras, nos domingos, nos dias que, sabe, extras de... Mas, meus irmãos, nós iremos perseverar na oração e na súplica. O verso 14 diz: todos esses, antes da escolha, perseveraram unanimemente em oração e súplicas. Não estou com vontade de ir, venham. Visitei uma querida há pouco tempo, essa semana. Pastor, dá um desânimo, vá. Quase que eu falo para ela: levanta a tua cama e anda. E Cristo te esclarecerá. Juntei 2 versículos. Porque senão, irmãos, sabe, o desânimo vem. A poeira do comodismo vem. Senão, eu não posso fazer por você aquilo que você tem que fazer, inclusive com Deus, dizer, eu tenho que ir. Então, meus irmãos, o início do texto é: todos esses perseveraram unânimes em oração e súplicas. É preciso perseverar. Está ruim? Persevere. Mas desvie-se de todo aquele lugar, ou atitude, ou ambiente, e até de pessoas que podem te levar para longe de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar. E aí, eu não estou entrando na área da ministra de música Gisele, tá? Mas faça um negócio fantástico hoje. Cante pensando linha por linha no que você está declarando. Porque isso ajuda a gente a entender a teologia da letra. Entende de que, sabe, eu me rendo ao Senhor. E de que eu preciso, nesse dia que eu estou mais uma vez perseverando na oração, na súplica, na comunhão, eu estou, como Paulo, e a gente leu no início, fazendo sentido para a minha vida, mas também para a minha morte, quando o Senhor chamar. Amém. Amém. A tua palavra escondi, guardada no teu coração.
isso, irmãos, que cada dia a gente precisa se desviar do mal, de tudo aquilo que nos leva para longe. A gente o tempo todo precisava e precisa, sim, de ações, de atitudes que nos levam para perto do Senhor, aquecidos pelo Senhor, que arda no nosso coração esse desejo o tempo todo. Amém? Vocês estão aí? Amém? Aleluia, o Senhor é bom e as suas misericórdias não têm fim. Meus irmãos, que bênção. Nosso culto está encerrando. Tem umas partes que os irmãos falam que eu não posso, não tem como traduzir que os irmãos estão em casa. Mas muito bem, irmãos, nós temos as comunicações. Quero convidar os pais, os responsáveis, para você trazer suas crianças numa tarde alegre, sábado, agora às 15 horas, a partir das 15 horas. As crianças, sim, vão ter uma recreação aqui na igreja e, claro, já no meio da programação vão ser instruídas biblicamente, vão receber algumas coisas importantes e é somente para crianças. Então, a gente está nesse movimento do Ministério Infantil. Isso tem a ver com as celebrações do Dia da Criança ainda, que foi dia 12, enfim, é um movimento muito bom saber que a igreja pode acolher as crianças nessa tarde alegre a partir das 15 horas. Então, irmãos aqui da igreja, chame alguém também, porque inclusive estão divulgando no nosso bairro Santíssimo, então vai ser muito importante, muito legal, muito gostoso. Irmãos, é algo que impactante, de que ao receber as crianças, pode ser, irmão, uma semente que cai ali, e sabe, e essa criança volte para casa com algo precioso para a sua vida, que é a palavra, e assim ela traz sua família. Isso é muito certo de acontecer. Ore por esse grande dia, por esse projeto, às 15 horas dessa tarde de sábado. Quero convocar os irmãos, amigos, todos nós, para o Projeto Esperança, que é um projeto da igreja. Então é a segunda edição, aqui em frente, no sinal, no dia 30, a partir das 9 horas. Os nossos jovens, os nossos adolescentes estão, sendo a linha de frente, mas nós precisamos de homens e mulheres adultos que possam auxiliar. Pastor, não tem esse pique. Vamos botar a cadeira ali, você fica orando por cada pessoa que vai receber uma mensagem bíblica, vai receber um frasco de álcool em gel, que se você quiser inclusive ajudar, irmãos, a gente pode comprar mais, enfim, procure a irmã Rosângela. Isso é importante porque a igreja saindo literalmente das quatro paredes. Então ajude como voluntário, venha com a camisa de missões, porque o projeto tem uma camisa específica que eles já fizeram na primeira edição. Mas quem, claro, não tem a camisa, coloque uma camisa boa de missões. Isso também é uma maneira de, ser bem visível a mensagem do Evangelho. Então, dia 30, às 9 horas. Homens mesmo, com H, homens. Você está sendo chamado, convidado. Sim, todos. Nós temos aqui hoje, presencialmente, alguns varões, aqueles lindos, gente boa mesmo, aqueles varões, vara de Moisés que tocou no Mar Vermelho, amém? Sim. Nós temos aqueles que são as trombetas de Jericó, estavam lá na mão de Josué. Nós temos aquelas mãos de Daniel que fechou a boca dos leões, amém? Então esses homens, dia 30, 19h45, eu encontro o pastor Anderson Marcel, já conhecido dos irmãos, para vir pregar, falar para homens. Meu apelo é que cada homem traga mais 2 homens, amigos, familiares ou não, traz, porque é importante. Você vai ser, mexido com a palavra, não tem a ver só com homens. Meus irmãos, avançando um pouco mais, a partir do dia 7, na verdade 7 de novembro de 28, você tem que transbordar. Você vai ter aqui, irmãos, o Jonathan é um menino, você vai ver. Esses irmãos tocam muito bem, mas o Jonathan tem uma característica, ele toca com os pés de guitarra, olha que coisa, milagres de Deus. Então tem o Jonathan Bastos, e também vai pregar no dia 7 a nossa irmã, amiga, do Senhor, a mulher do Senhor mesmo, Elaine Brito. Eu chamo ela de Elaine, mas tem uma pronúncia diferente, aí a gente briga sempre isso, mas Elaine Brito vai pregar. Então vem, e também no dia 28 a gente tem mais coisas também. Mas eu quero convocar os irmãos para que vocês chamem alguém para ouvir o musical. Tem o André Leone também, Rafael Duarte, que já é no dia 28, está mostrando aí.
mas para que você seja impactado pelo louvor e adoração, para que esse louvor possa aproximar pessoas do Senhor. Então, ajude, colabore, entre em contato com Gisele, veja como você possa ajudar como membro de Jardim Santíssimo, auxiliar em alguma coisa. Do todo, se você orar aqui na igreja, na sua casa, também é muito bom, mas isso é um passo grande e é uma edição para que a igreja, de modo bem claro, evidente, mostre esse poder do louvor e adoração usados pelo Senhor e no Senhor. Então não deixe de divulgar, não deixe de vir, pegue a mídia, coloque nas suas mídias sociais. Por último, irmãos, e antes da bênção, eu queria dizer para o Rogério, o último candidato volta ainda no final do mês, no domingo à noite, no último domingo, e já nós temos a preparação do relatório, e o que está sendo preparado é um relatório em abril e uma possível convocação de Assembleia Extraordinária para a convocação do novo obreiro, para a eleição do novo obreiro, e que só membros de 18 anos, ou seja, civilmente capazes, conforme o Estatuto da Igreja, irão votar. Nós estamos precisando de oração. Nós já lançamos de modo antecipado, e aí nós combinamos isso, já tem um relógio de oração dos grupos da igreja. Além da nossa oração em casa e desses grupos chamados relógios de oração, eu peço que você, de algum jeito, irmãos, também na hora do almoço, do café, do jantar com a sua família, fala assim: olha, antes de comer, vamos orar pelo novo obreiro. Irmãos, eu não tenho ideia de quem seja. Nós temos 3 candidatos, homens de Deus, pessoas comprometidas com a coisa do reino. Todo esse processo que foi lento e está sendo de uma forma cronológica, gradativo, mas feito, também nós sofremos por 2020 que nós não conseguimos fazer por conta da pandemia. Muito bem, nós estamos chegando ao final do ano, com a probabilidade sim de fazer e concluir, mas nós precisamos de membros de Jardim Santíssimo, da seriedade e espiritualidade, de ouvir só uma voz, a voz de Deus. Então eu queria ter esse informe, e os irmãos têm, dar esse informe para os irmãos. Os irmãos podem me acessar para qualquer coisa, qualquer dúvida, mas já a gente caminha, tudo indica para novembro, para uma Assembleia Extraordinária para a eleição. E aí o outro e último passo é o culto de posse, provavelmente, tudo indica, dezembro, com paz, com segurança no nosso coração, alinhando com toda a liderança da igreja. Então, dúvidas, por favor, não fique envergonhado. Eu já falei para os irmãos, eu tinha um professor que ele falava: olha, é melhor você ficar vermelho por 1 segundo do que amarelo para toda a vida, porque não perguntou. Então pergunte, os irmãos têm meu número, mas acima de tudo, orem ao Senhor. A palavra diz que vos darei pastores segundo o meu coração, diz o Senhor. Então precisa ser segundo o coração de Deus. Nenhuma vontade humana, somente a vontade de Deus. Vamos colocar de pé, irmãos? Dar e receber a bênção. Agradecer por esse dia. E vamos pelo cuidado de Deus. E assim nós oramos, erguendo as nossas mãos, colocando a mão no nosso coração, de um jeito ou de outro, pedindo ao Senhor que o amor de Deus, o Pai extraordinário, que nos ama e que sim, desejamos que a sua glória brilhe o tempo todo, resplandeça nas nossas atitudes. Graça de Jesus, graça maravilhosa, consolações do Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos momentos mais intensos da vida, seja com todos nós, com os irmãos e irmãs aqui de forma presencial, com as nossas famílias, com os nossos irmãos agregados, aqueles que estão de forma online, com gente boa, que crê no Senhor e vai fazer sempre o possível, sempre, na misericórdia do Senhor, se desviar de tudo aquilo que nos leva para longe do Senhor, porque cremos no Senhor. Então, que seja assim com toda a nossa igreja, Igreja Batista de Jardim Santíssimo, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Fique firme, como vento invisível do Senhor na sua vida. Amém. Celebremos ao Senhor.